Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento. Pregão ainda esta terça-feira, dia 26 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique, sou analista técnico aqui na Devinvest e vou acompanhá-los aí nessa análise de fechamento. Vamos falar aí sobre o Bovespa, que no dia de hoje fechou com leve queda, leve mesmo, 0,05, praticamente estável aí. Vamos falar também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados nos comentários aí do fechamento de ontem. Teve 3 aí, tá? Então, eu coloquei ali os ativos que eu basicamente aí bati o olho rapidinho e coloquei mesmo, tá bom? Então, fique à vontade aí para solicitar mais ativos nos comentários para o fechamento de amanhã, ok? Bora lá, então, vou rodar a vinheta, não esquece do seu joinha, por gentileza. Vamos lá então, pessoal. Ibovespa já na tela, no dia de hoje apresentando aí levíssima queda de 0,05, chegou a cair um pouquinho mais, 0,27, perdeu a mínima do pregão anterior, então deu sequência aqui no movimento de baixa, de certa forma. Já são basicamente aí 1, 2, 3, 4 pregões consecutivos dentro desse movimento negativo aqui, contra ainda 3 pregões aí de alta. Ou seja, o Ibov segurando bem ainda nessa região aí dos 126.500, 126.600. Mas sem gerar nenhuma sinalização positiva. Então, a expectativa maior ainda é de poder perder esse nível de preço e testar os 126 mil pontos aí no decorrer dessa semana ainda, tá? Então, enquanto não sinalizar novo sinal positivo, enquanto não voltar para cima dos 127.800, que é um nível importante de preço, segue ainda o viés mais negativo de curto prazo, apesar do dia estável. Mini índice aí na sessão de hoje apresentando uma leve alta de 0,05, chegou a cair bem na sessão, bateu aí 0,37 de queda, bateu nos 2 níveis de suporte aí que a gente tinha mapeado antes da abertura do pregão e segurou. Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí, então, a abertura num leve gapzinho de alta, aí foi lá embaixo o Bovespa, segurou, conseguiu se recuperar e vir aqui na região da média. Já temos aí um movimento um pouquinho mais travado, 2 dias consecutivos, depois desse movimento todo de queda. Então, a gente pode estar aí presenciando uma correção em ABC para possível continuidade desse movimento. Enquanto não voltar para cima da região dos 127.800, 127.900, o foco vai ficando cada vez mais realmente aí na ponta vendedora, tá? Então, meu foco segue esse aí para venda no índice, enquanto não voltar para cima desse nível de preço. Dólar, eles falam de operações de day trade, tá, pessoal? Dólar, na sessão de hoje, apresentando aqui uma levíssima alta também, de 0,04, praticamente estável aí também. Chegou a subir bem na sessão, chegou a apresentar 0,4, chegou a voltar para cima da média móvel de 3 períodos, mas acabou aí perdendo força e recuando mais próximo do 0 a 0. Então, segue ainda dentro da sinalização negativa aqui e entre as médias no curtíssimo prazo, ou seja, pode gerar ainda bastante volatilidade. Gráfico de 120 minutos, segurou na região da média móvel de 200 mais uma vez, foi lá em cima, bateu na resistência aqui dos 4.987, que é essa região aqui de topos anteriores, e devolveu, mas segue ainda acima da região de 200, e entre as médias aqui, então realmente aí muita volatilidade. Eu olho para a venda abaixo da média móvel de 200, um sinal negativo, e para a compra, com bons olhos, tá, pessoal? Acima dos 990, a sinalização de fundo. Então, venda aqui e compra aqui, para ter um viés um pouquinho mais claro de definição, seja de alta ou de baixa. Qualquer sinalização no meio aí das médias, entre as médias, né, pode ser algum sinalzinho mais falso e aí pode não acabar não agradando tanto aí na operação e acabar acionando muitos stops aí, tá? Então, eu aguardaria essa definição de movimento. DI, na sessão de hoje apresentando altas de 0,76, como a gente comentou, estava demorando muito para cair, estava ficando fraco esse movimento, tudo dentro de 2 candles de alta por aqui, então já acelerando um pouquinho aqui a sinalização positiva, fechando acima da máxima do candle anterior, nova aspiração de máxima amanhã aqui estabelece um novo sinal de um novo movimento de alta após essa sinalização de alta apresentada no dia de hoje. Seguimos dentro desse canalzinho de alta aqui, e a expectativa maior agora é de poder testar novamente aí essa região acima do canal de alta, tá? Rompendo aí essa região, a gente poderia ter então o teste da média de 200 nos 10,118 aqui, falando de curtíssimo prazo. Petrobras, na sessão de hoje apresentando queda de 0,93, segue ainda um pouquinho mais travada,
teve um candle de baixa, engolindo bem aí o candle anterior aqui de alta apresentado na sessão anterior, segue ainda abaixo da média, segue ainda abaixo da máxima desse grande candle de baixa, então ainda segue com viés mais negativo, apesar aí da dificuldade de dar continuidade neste movimento. A média móvel de 200 cada vez mais subindo aí, agora o suporte cada vez mais acima, né? Agora está nos 33,94, mas a gente via essa média aí sendo apresentada aqui nos 33,30. Então, conforme o preço vai ficando mais travado, as médias vão se aproximando aí cada vez mais. Mas o viés negativo permanece, aí a tendência de baixa também. Vale, na sessão de hoje apresentando queda de 1,27%, por aqui sem novidade, né, pessoal? A gente comentou aí que depois dessa nova retomada do sinal de topo, a expectativa era de poder dar sequência e poder testar essa região de fundo, que aconteceu hoje no 59,76. Perdendo a mínima dessa região, a gente pode ter a possibilidade aí de um fechamento de gap, lá na faixa dos 58,52. Então, segue ainda a tendência de baixa no curto prazo da Vale. Para quem está vendido, dá para ir já deixando o stop ou no preço de entrada ou acima da máxima do que no anterior, dando sequência e conduzindo a operação a cada nova máxima descendente, tá? Falando aqui das operações swing trade agora, pessoal, eu sigo posicionado na venda aqui de Petrobras, tá? Esqueci de mencionar isso. Primeiramente aqui para o 3, na sessão de hoje aí apresentando uma queda de 0,8%, voltando praticamente para o meu preço de entrada. Sigo posicionado na compra, permanece o sinal de fundo apesar do candle de baixa. Também sigo posicionado aqui em Gematic, que no dia de hoje foi muito bonito. A gente ficou por 2 centavos ontem aqui do nosso top, e aí hoje conseguiu confirmar um pivôzinho de alta. Foi bem bacana mesmo que foi apresentado. Então, a expectativa boa é de poder ter a sequência deste movimento aí nas próximas sessões, tá? Então, fiquem atentos aí. Deixa eu só conferir. Isso aí. Nosso alvo está um pouquinho mais acima aí, tá certo. Então, sigo posicionado na compra. E Cyrela aí, que também, apesar de ter perdido o mínimo aqui do que no anterior, não acionou o nosso stop também. Então, gerou até uma tentativa de recuperação, voltando para cima da média. Não conseguiu confirmar um fechamento acima, o que seria muito bom para compra, tá? Mas foi uma sinalização aí de tentativa de recuperação por parte dos compradores. Então, melhor do que o stop sendo acionado. Sigo posicionado ainda na compra também de Cyrela. Agora, pegando aqui, pessoal, os pedidos de análise e também os ativos que eu trouxe aqui para comentar para vocês, tá? Começando então aí por Itaú, que na sessão de hoje apresentou uma belíssima alta de quase 2%, voltando aí para cima da região da média móvel de 13 períodos do curto prazo, voltando aqui para dentro dessa lateralização também, respeitou essa região de suporte dos 33,54, ou seja, rejeitou mesmo esse candle de baixa aqui, que vinha para romper tudo, tá? A expectativa, depois dessa baita barra aqui, podemos até ter aqui um candle de indefinição, mas é de poder testar novamente aí a região de resistência dos 34,70, 34,80, tá? Bem relevante mesmo aí. Não consigo enxergar ainda Itaú já rompendo isso aqui e indo embora, principalmente por conta desse semanal um pouquinho mais bagunçado, com perda de mínima, aspiração de máxima, perda de mínima. Então não consigo visualizar aí Itaú indo tão longe assim, tá? Por isso que eu comentei aí da possibilidade de testar essa região, mas pode segurar ainda. Se limpa o movimento aí, essa ou na próxima semana, para depois poder dar sequência, pode ser que ajeite um pouquinho semanal, e aí sim daria para enxergar algo nesse sentido, mas não consigo enxergar ainda nesse momento, tá? E se perder, né, claro, nesse grande candle de alta, aí aumenta muito a chance de fato, testar a média lá do semanal, nos 32,80. Então, por hora, expectativa positiva, o que anula é voltar para baixo nessa mínima. FESA 4, na sessão de hoje, aí, apresentando uma alta de 0,23, chegou a subir um pouquinho mais na sessão. Para quem abriu a venda nesse topinho, pessoal, já dá para deixar o stopzinho no zero, tá? Eu cheguei a comentar aí com uma seguidora, pessoal, Flávia, para ser mais exato aí, deixa eu tirar essa monte de linha aqui, que apesar aí do sinalzinho de topo, a correção aqui foi curta. Então pode não ir tão longe assim, pode até apresentar uma correção em ABC para depois romper aqui essa região, tá? Mas eu não teria aberto essa vendinha aqui nesse sinalzinho de topo. Primeiro que a tendência de baixa aí já bem longa, tá? O semanal também bem esticado, tá? E o mensal, pessoal, olha só, batendo lá na região da média móvel de maior periodicidade. Não estou dizendo que o ativo nunca mais vai passar dessa região, tá? Mas que pode ter algum processo de repique, seja de curto ou médio prazo. Então, por exemplo, se tiver a reversão desse topo aqui, a gente poderia ter o papel vindo buscar a região dos 9,70, 9,80. Por isso que eu não teria aberto essa vendinha aqui, tá? Muito curta essa correção. De qualquer forma, para quem vendeu, minha recomendação seria já colocar o stop aí na entrada, tá bom? Falando agora de Vivara, Viva 3, na sessão de hoje, queda de 3,44%,
tentou esboçar uma sinalização de fundo, tentando um repique até a média, mas foi mal sucedida essa tentativa. Já tivemos um forte candle de baixa sendo apresentado aí na sessão de hoje. Se eu tivesse comprado aí, seja nesse fechamento ou, enfim, em algum momento aqui, eu já teria colocado meu stop no zero. Se eu não pus aí, eu já colocaria meu stop aí abaixo da mínima de hoje. Amanhã, se perder mínima, a chance de voltar ali para os 23,54 e continuar o movimento de baixa é muito grande, tá? Então, seguem numa tendência de baixa bem definida de curto prazo. A de médio prazo, a tendência de alta já foi anulada quando perdeu essa região de fundo aqui. Então, segue ainda com viés mais negativo aí, Vivara. Suzano, na sessão de hoje, apresentando alta de 2,2%, depois de uma escadinha de máximas descendentes, girou um sinalzinho de, não dá nem falar que é de fundo, né, mas correçãozinha aqui bonitinha, olha só, né, tudo dentro de um único candle de alta, fraquinho para corrigir, aí vem e gera essa sinalização bonita aqui, tá? Para quem abriu a compra aí, dá para deixar um stopzinho aqui embaixo, nos R$61, por exemplo, tentando pegar um rompimento aqui, a continuidade do movimento, tá? Para quem aí não entrou como eu, se quiser, de repente, aguardar ainda esse retorno na média, também é uma possibilidade, tá? Mas segue ainda numa tendência de alta bem definida. BPAC, na sessão de hoje, apresentou novo sinalzinho de fundo ascendente, já tinha apresentado um aqui atrás, hoje apresentou de novo, nova possibilidade de compra de swing trade. Para quem abriu, stopzinho aqui embaixo, nos R$36,33. Chegou até a superar a máxima aqui já do topinho anterior. Rompendo essa região dos 37,30, 37,40, pode buscar a região lá dos 38,50. Então vamos aguardar aí para esse possível rompimento aqui, ok? Mas a expectativa é boa aí, gerou um sinalzinho de fundo lá no semanal, e estamos no terceiro candle agora, então pode dar uma acelerada aí, tá? O AL4, na sessão de hoje, apresentando aí leve queda de 0,10, basicamente aí segurando aqui na região das médias, ainda dentro dessa indefinição aqui de curto prazo. Para quem tem interesse em compra, a superação de máxima aqui amanhã abre essa possibilidade, o stop aqui embaixo. Eu, Kaique, prefiro comprar somente acima dos 10,50. Permaneço com a minha análise aí, sei lá, deve ter umas 2 semanas já que eu estou falando isso aqui pro pessoal. A galera continua pedindo, então eu continuo falando aí, tá? Só vejo compra acima dos 10,50. Para quem tem interesse aí em arriscar o rompimento dessa lateralização, a compra pode ser apresentada amanhã nos R$10,10. Stop nos R$9,95. Magazine Luiza, queda de 6,8%, fechando na mínima aí do pregão e realmente perdeu aqui essa região de suporte de 1,88, 1,90. A gente já vinha comentando aí na área de membros aqui do canal a possibilidade desse rompimento acontecer desde esse diazinho aqui, ó. Então, desde a semana, desde o domingo, não esse último, o anterior, então domingo retrasado, eu já comentava, olha, existe uma chance de a gente ter o rompimento dessa região. E aí, realmente, ela acontecendo aqui hoje, tá? Então, retomou aí um viés mais negativo, perdeu toda essa região aí de suporte que vinha sendo apresentada, tá? Tentou segurar bem aí, ficou praticamente aí 4 para 5 meses de lado, né? E agora perdeu essa região, tá? Então agora a gente tem suporte. Vamos pegar a retração aqui de fio. Vamos pegar todos os suportes possíveis. A penada de alta aqui, tá? Tem suporte, já perdeu essa região aqui de 50%. Testou 2 vezes, segurou, mas agora perdeu. Tem suporte aqui em 1,70, que é bem nessa região de fundo, com essa região de lateralização anterior. Depois disso, tem um topinho aqui em 1,50 e depois, pessoal, só lá embaixo, 1,30, 1,35, 1,29, tá? Então, se não segurar aqui nessa região de 1,70, o negócio pode azedar um pouquinho aí para a Magazine Luiza, tá? Então, todo cuidado aí, para quem estava comprado no curtíssimo prazo, tentando pegar ainda a continuidade do movimento, para quem estava comprado no médio prazo, girou de sinalização de saída, tá bom? Essa é a minha recomendação, pular fora da posição. Só retoma o viés positivo se voltar para cima dos R$2, tá? Não é nem anular aqui esse candle de baixa de hoje, é voltar para cima dos R$2 mesmo. E por fim, pessoal, Cielo, que na sessão de hoje apresentou um bom candle de alta, 2% aqui de alta na sessão. Cielo que estava ameaçando aí apresentar uma correção até a média lá do semanal, uns R$4,90, R$5. Basicamente, essa semana aí mostrando que não vai ter correção de gráfico semanal por enquanto não, tá? Já quase, inclusive, semanal aqui, já quase, inclusive, vindo para reverter esse topinho aí, tá? Que foi apresentado. É uma região importante de preço aqui, tá? Da Cielo. Rompendo essa região, pode abrir espaço, sim, para buscar níveis mais acima. Por exemplo, a região dos 6,10 até a região lá dos 7,40, tá? Então, teria um belo de um espaço. Vamos ver se ela vai conseguir realmente confirmar esse movimento. Para quem está comprado aí, se comprou ontem ou hoje nesse rompimento,
já dá para deixar um stopzinho aí abaixo da mínima de hoje, nos R$ 5,18. Faria bastante sentido aí, tá? Seria essa o reposicionamento que eu faria, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar, então. Comentei até um pouquinho mais aí, só tinham 3 pedidos, trouxe um pouquinho mais. Peço desculpas aí pelo atraso, infelizmente aconteceu um imprevisto aqui, então não consegui gravar antes, tá? No horário de fechamento de fato, tá bom? Mas não deixem de dar o joinha de vocês para ajudar a gente aqui no canal. E amanhã estamos de volta a partir das 8h45 da manhã. Um grande abraço a todos e até mais.